No vídeo de hoje, a gente vai aprender a integrar o Google Sheets e o Google Colab. Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir mais um vídeo. A motivação para fazer esse vídeo surgiu de alguns comentários aqui do canal, de pessoas que estavam querendo justamente fazer essa integração do Google Sheets com o Pandas ou o Python. E aí eu percebi que a melhor forma de fazer isso é utilizando o Google Colab, porque justamente o Google já facilita essa integração. Então é possível sim fazer isso localmente na sua máquina, num Jupyter Notebook, por exemplo, mas fica um pouco mais complexo e eu acho desnecessário a gente fazer isso de maneira local se a gente tem já um ambiente na nuvem que funciona para tudo. Então, se o seu dado já está no Google Drive e por isso você está usando o Google Sheets, então a melhor forma de você fazer isso é sim o Google Colab. Até porque o Google Colab ele tem algumas limitações, mas que em geral, se você está usando o Google Sheets, você não vai enfrentá-las. Então, por exemplo, às vezes quando a gente lida com uma base de dados, um conjunto de dados muito grande, o Google Colab fica bastante lento, enfim, tem alguns problemas. No entanto, esse tamanho, muito grande que eu estou me referindo, ele é bem maior do que o limite do Google Sheets. Então, o Google Sheets tem um limite de 500 mil linhas e isso não é um problema para o Google Colab. Então, foi por isso que eu escolhi esse caminho para a gente utilizar aqui e eu já vou começar colocando a mão na massa. Então, eu vou começar abrindo o Colab. E se você não conhece o Colab, nunca abriu ele na sua vida, e depois desse vídeo você sentir falta de algumas informações, você pode acessar um vídeo aqui no canal em que eu já ensinei sobre o Google Colab, os primeiros passos no Google Colab, você pode ver nesse outro vídeo. O vídeo de hoje é especificamente para a gente tratar de Google Sheets. Então eu vou começar criando um novo notebook e eu vou dar um nome para ele. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é instalar um pacote que não é padrão aqui desse ambiente do Colab, e ele é o Gspread. Para fazer instalações aqui no ambiente do Colab, a gente pode utilizar o comando pip, que já é bastante utilizado por quem usa Python, e para isso a gente utiliza a exclamação antes. Então a gente escreve exclamação e digita o comando. E aí esse upgrade aqui, ele é para garantir que a gente vai estar utilizando a última versão do pacote. Isso faz com que, mesmo se o Colab já tenha o pacote, ele sobrescreva com a versão mais atual. E é exatamente isso que ele fez aqui, então você vê que ele encontrou uma versão, mas uma versão mais antiga, e depois desinstalou e instalou a versão nova. Uma vez que a gente já está com o Gspread instalado, agora a gente vai para a primeira etapa, que é a etapa de autenticação, para conseguir então ler as Google Sheets que estão no nosso Drive. E como eu não tenho esse comando de cor, eu sei que eu posso fazer uma consulta nos notebooks de exemplos que já existem aqui no próprio Colab. Aí eu vou clicar em abrir notebook, exemplos, external data, esse notebook aqui de exemplo de como abrir arquivos externos. E aí tem uma série de passos e uma delas aqui fala um pouco sobre Google Sheets justamente. E ele dá aqui essas informações, a de instalação, que eu já falei para você, e a de credenciais. Então você pode copiar esse exemplo aqui e colocar para rodar. A gente vê aqui, que ele está importando do próprio Google Colab aqui um pacote de autenticação. E ele pede para você autorizar credenciais. Para fazer isso, você tem que clicar nesse link que ele passou, fazer o login com a sua conta. Você vai autorizar, então, o Google Cloud SDK a acessar a sua conta do Google. Quando você autoriza, ele passa um código para você e você tem que inserir esse código lá no notebook. Pronto, já rodou. A partir daqui, então, a gente já pode usar o Google Sheets dentro desse ambiente do Colab. E a gente tem duas opções. Se a gente já tem um Google Sheet criado, a gente pode manipular ele daqui, ou a gente pode criar um novo. Eu vou começar utilizando um que já existe no meu Drive. Para isso, então, eu vou criar uma variável, que é spreadsheet. Vou utilizar esse GC, então, que é o objeto aqui que tem a minha autorização, para acessar o meu Drive. gc.open para abrir e vou passar o nome dessa minha planilha, meu Google Sheets que está no meu Drive. Uma vez que eu abrir a minha spreadsheet, eu vou abrir uma worksheet. E o que é isso nessas palavras em inglês? Basicamente aqui eu estou abrindo primeiro o arquivo em si, e aí dentro desse arquivo, do que a gente chama de planilha,
ele pode ter várias abas, né? Eu vou abrir aqui, então, essa spreadsheet para você entender do que eu tô falando, tá certo? Então, esse aqui é um conjunto de dados, que era inclusive um CSV, que eu transformei no Google Sheets no meu Drive. E aqui você poderia utilizar, né, esse arquivo naturalmente como uma Google Sheet normal, então posso editar, enfim. E eu tenho aqui, então, esse conjunto todo é uma spreadsheet e esse cara aqui, essa abazinha que eu chamo de aba, ele chama de worksheet, então eu poderia criar outras aqui, né, páginas. Descobri que ele chama de página, então tudo bem, vamos chamar de página também. Então aqui você pode ter a planilha como um todo com suas diversas páginas. E é isso que eu estou fazendo lá. Então eu vou pedir para ele abrir especificamente essa primeira página. Para fazer isso, a gente pode então escrever página e a gente manda ele abrir a primeira, certo? Uma vez que eu peguei a primeira página lá daquela aba, agora eu posso ver o que tem na minha primeira linha, por exemplo. Para isso, eu posso fazer o seguinte. No caso aqui, eu pedi a primeira coluna, né? Para fazer a primeira linha, é parecido, só que eu escrevi errado, é row, né? Pronto, aí sim, eu peguei a primeira linha da minha sheet lá. Então aqui, a primeira linha, a gente vê que de fato é essa. A gente pode, por exemplo, pegar o valor de uma célula específica. Então a gente escreve page, ponto. E aí, aqui ele retorna a célula em si, você pode pedir o valor dessa célula. Código IBGE. Ó, essa aqui era aquela célula 1, eu posso pedir, por exemplo, a F1, que vai ser a código UF. Isso é uma forma de fazer, mas existe uma outra forma também, que é a seguinte, você usa o método cell apenas, sem o A na frente, e você passa para ele assim, ó, por números, né, como se fosse uma matriz. Então, eu pedi linha 1, coluna 5, e ele me devolveu o capital. Linha 1, coluna 5. Linha 2, coluna 5, poderia pedir também. E a gente vê que, de fato, essa coluna capital está zerada. Então, para facilitar, né, eu vou pedir linha 1, coluna 6. Linha 2, coluna 6, por exemplo. Pronto, temos um código. Interessante. A gente pode também, né, atualizar a planilha. Então, escrever alguma coisa lá. E para isso, por exemplo, eu vou atualizar a célula, que é uma célula que eu já sei que não tem nada, por exemplo, que é a G1. E eu vou passar um olá inscrito. E a gente olha aqui, de fato, ele escreveu olá inscrito na célula. A gente pode, por exemplo, fazer o inverso. Então, vou substituir, vou apagar essa informação. E ele foi lá e apagou. Então, isso por si só já é bem interessante, né? A gente consegue fazer essa integração de uma maneira simples para editar a Google Sheets aqui. Mas a gente pode ir um passo além ainda, que é o seguinte. Supondo que a gente não queira fazer esse processo muito manual, de olhar célula por célula, a gente pode carregar o dado inteiro dessa Google Sheet num data frame do Pandas. E isso eu acho que é muito legal, porque a gente pode carregar no data frame, fazer as operações no data frame da forma como a gente já está acostumado a fazer aqui no canal, e depois a gente pode tanto atualizar nessa Google Sheets, então sobrescrever, né, por cima dos dados anteriores, ou a gente pode simplesmente criar uma nova página para colocar esses novos dados e deixar a antiga lá. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o pacote Pandas. Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o data frame municípios. Aqui então a gente vai pegar a página e vai pegar todas as records que ele chama, né? Todos os registros dessa página. É simples assim, pessoal. E aí a gente pode ver o nosso data frame. Pronto, a gente importou tudo que tá naquela sheet lá para esse cara aqui. Muito legal. E aí agora eu vou fazer uma manipulação para a gente poder salvar de novo essas informações. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos os municípios que são de uma determinada UF específica. Qual UF? Vamos selecionar a número 11. Eu nem lembro de cabeça qual que é, inclusive vou procurar aqui. Código F11. Rondônia, ó, a gente tem aqui todos os números. Então é isso, eu vou filtrar aqui no meu data frame todos os municípios que tem código F11. Pronto, então eu usei o método query aqui para variar um pouco, né? Geralmente eu uso muito o WeLock, mas o query funciona legal.
E aí, para quem não conhece esse método, então, para começar, a gente tem que passar a condição, né, a expressão que ele vai avaliar como uma string. Então, eu passei aqui código F, que é a minha coluna, igual a 11. E ele me filtrou aqui, então, todos os municípios, né, o resultado dos municípios de Rondônia. Legal. Agora eu vou pegar essa lista e vou criar uma nova página só com os municípios de Rondônia lá na minha Google Sheet. Para isso, primeiramente eu vou criar a página em si, então eu vou chamar ela de Rondônia. Na verdade, eu vou chamar de municípios Rondônia, a minha variável, né? E eu tenho que criar no meu objeto spreadsheet uma nova, adicionar uma worksheet, ok. Aí, primeira coisa, eu tenho que passar um nome, eu vou passar aqui Rondônia. E aqui a gente tem que passar obrigatoriamente o número de linhas e o número de colunas. O número de colunas é 6, né, que a gente tem aqui. Para encontrar o número de linhas, eu vou usar o método info. E aqui ele está me falando que são 52 entradas. Então, eu vou criar com 52 linhas. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é, na verdade, criar um novo data frame para salvar essa informação. Eu vou atualizar aqui, né, para mostrar que está funcionando. Vou fazer, inclusive, um head aqui para ver que está tudo certo mais uma vez. Legal. Aí agora, então, tem a fase da gente adicionar nessa página que a gente criou já na Google Sheets. Inclusive, a gente não validou se ela foi criada, e eu vou olhar isso agora. Foi criada já uma página Rondônia aqui, então vocês podem ver. Legal. Inclusive, eu já vou excluir essas outras páginas que eu criei aqui de exemplo, porque a gente não precisa delas. Certo, então a gente tem aqui a página Rondônia dentro dessa planilha, e agora a gente quer colocar o nosso data frame dentro dela. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse municípios Rondônia.update, e aí na documentação desse GSpread, ele indica que a gente faça isso dessa forma. Então, a gente tem que pegar o nosso data frame, .columns, né, .values para lista. Então, ele quer transformar isso numa lista. Para a gente entender bem o que está fazendo aqui, a gente simplesmente pode rodar esse código individualmente. E a gente vê que ele está dando a lista de colunas, né, de títulos das colunas. E esse cara aqui, ele está transformando os valores do data frame, então tudo que não é coluna, também numa lista. E é claro que não vai funcionar porque esse cara está com o nome errado, é assim. E ele transformou tudo em listas, é uma lista de listas, né? Cada linha virou uma lista. Então, se a gente rodar esse código, essas informações aqui tem que aparecer lá na nossa página. Também está errado aqui. Agora sim. E a gente vai ver se a nossa foi atualizada, exatamente. Vamos ver se foi atualizada e foi atualizada. O que é muito legal. Então, o que é possível fazer a partir daqui, né? A partir desse exemplo, e eu vou deixar isso como seu dever de casa. Você pode pegar, por exemplo, essa planilha e separar em várias páginas para cada estado, e aí você vai ter uma página por estado do Brasil. Você pode fazer de maneira automatizada, então você vai fazer essa query que eu fiz aqui, você vai repetir ela para cada estado, e aí você vai ter a possibilidade de separar isso. Então é isso, pessoal. As principais dicas aqui nesse vídeo se você quer utilizar Pandas e Python para alterar, né, para automatizar a manipulação de uma Google Sheets, eu recomendo muito esse método, que é fazer isso via Google Colab. E mais ainda, se as operações que você quer fazer elas são complexas, que vale a pena usar o Pandas muito mais do que o Google Sheets, você pode usar o Pandas aqui, fazer tudo o que você quer fazer e depois só salvar lá de volta, o que já é uma mão na roda. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu comentário, sugestões ou críticas. Se você acha que esse vídeo faz sentido para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!